Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. O Instagram mudou um pouquinho, tem algumas coisas e recursos novos, inclusive esse aceno personalizado, individual. Boa noite, Fábio, Tereza, Celeste, Dimas, Adriano. Boa noite, Adriano. Espero que esteja tudo aí nesse continente lindo que haverei de estar um dia. Luciana, boa noite. Boa noite, vamos esperar só mais um minutinho para que as pessoas comecem a chegar. Boa noite, Kátia, boa noite. Boa noite. Fábio, eu admito que ainda não aprendi ou não consegui fixar o tema. Boa noite, Tânia, boa noite, Suzana, Carla, boa noite. Bom, escrevi e não funcionou. Depois eu treino. Olavo, saudades. Juliana, bem-vinda. Bom, 19h05, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. E darmos graça por estarmos aqui
por termos esse intelecto, por estarmos buscando alguma coisa boa, pelo amparo, pela força, pela saúde, pela enfermidade que nos ensina tanto, pela dor, pelas diferenças, pela oportunidade de estudar, pelos recursos que temos, e pedimos ao Divino Mestre Jesus que autorize aos nossos mentores e nos permita inspirar e intuir para que as palavras toquem os corações daquelas pessoas nas suas necessidades. Sustenta-nos durante todo este encontro, Divino Mestre. A busca é o tema de hoje, continuidade da semana passada. E vimos na semana passada que a busca nos suscitava alguma coisa do lado de fora. E buscávamos sempre do lado de fora. Quando olhamos para fora, quando olhamos para o outro, quando olhamos para o que está fora que não temos e que sentimos falta daquilo, na verdade, alguma coisa em nós não está completa, alguma coisa em nós precisa ser contactada, reflexionada, para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? Mas isso que buscamos, principalmente fora, nos distancia da oportunidade do nosso autoconhecimento. E tem um livro, Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo espírito de José de Moraes, que tem uma passagem que fala da busca da harmonia interior, e eu vou me permitir ler um pouquinho. Buscar a harmonia interior é um investimento que pode trazer benefícios a curto, médio ou a longo prazo, a depender de quanto se vai investir de vontade e perseverança. Para o lucro vir mais rápido, tente enumerar os seus piores defeitos e corrigi-los um a um. Coragem, né? Pois todos de uma vez torna-se muito difícil e não é o propósito. Mas pelo menos olhar para aqueles que conseguimos enxergar. E nós enxergamos os nossos defeitos nas nossas relações, muitas vezes até nas palavras, né? De alguém que nos ama, ou até mesmo dos nossos desafetos, que não tem nenhum compromisso conosco, e talvez nos sejam as pessoas mais sinceras, aquelas que dizem aquilo que precisamos realmente ouvir. Mas para ouvir é preciso que nos estruturemos, né? E o que é que buscamos? Buscamos essa estrutura, buscamos a humildade, buscamos incorporar a ideia de que não somos perfeitos, e de que a imortalidade está aí exatamente para que pacientemente a gente possa ir se atualizando. Eu não vou usar a expressão nos corrigindo, eu acho isso triste e pesado, mas tão somente nos atualizando, né? Nos tornar pessoas melhores é uma questão de atualização gradativa, lenta, amorosa. Se estiver com dificuldade em conseguir o equilíbrio necessário, procure ajuda. Deus nos criou para vivermos em sociedade, justamente para nos ajudarmos mutuamente. Olhe no espelho pelo menos 5 minutos por dia e tente ver a sua beleza interior. Aprenda a administrar com serenidade as crises de desânimo. Você terá muitas nessa trajetória.
no banho, deixe a água do chuveiro cair por alguns minutos no seu corpo. E durante esse tempo, tente absorver as energias salutares da água. E eu vou me permitir aqui agregar uma ideação, uma imaginação de ver as nossas ansiedades, de sentir escorrendo no corpo as ansiedades, os medos, a insegurança, né? As fragilidades, as incertezas, a angústia, o rancor, um de cada vez. Imagina, houve aquela zoadinha da água caindo pelo ralo, né? Lembra? Então, e levando nossos medos. Depois que a gente se sentir assim, bem tranquilo com relação aos medos, traz ansiedade e sente ela sendo levada pela água, passando pelo corpo, e ouve ela saindo pelo ralo, né? Converse abertamente com Deus, sem subterfúgios. Ele conhece muito bem você. Converse. Quando o Espírito José de Moraes diz converse com Deus, olha só. Conversar com Deus é colocar para fora, primariamente colocar para fora o que nos inquieta, o que nos angustia. Quando a gente fala ou quando a gente escreve, invariavelmente nos sentimos mais leves. Conversar com Deus tem uma propriedade a mais. Porquanto estamos colocando nas mãos do Pai as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, fragilidades. E não há melhores mãos do que a do Pai para que a nossa vulnerabilidade esteja e seja entregue, né? Então veja, conversar com Deus, falar, expor, tirar de dentro, colocar para fora, já produz um alívio. E quando se trata de entregar ao Pai, na fé e na confiança, que Ele sabe do que precisamos, merecemos, né? Esse alívio, essa leveza é sentida mais potencializadamente. Converse abertamente com Deus, sem subterfúgios, e também digo mais, sem rebuscar palavras. Não precisa buscar palavras difíceis, não precisa enriquecer o vocabulário, a estrutura nasal, falar corretamente. Não, é como um pai, né? Leva angústia, leva a dor. Não vamos buscar as palavras belas, bonitas, harmônicas, sonoramente, né? Prazerosas, belas, para que a gente possa conversar com Deus. É com as nossas palavras. As nossas palavras. E nós temos um Pai que não precisa nem dessas nossas palavras, porque elas têm a propriedade maior de nos aliviar do que fazer chegar a Deus aquilo que desejamos que chegue a Ele, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Então nós falamos para que isso seja exposto. E nós falamos com o Pai para que haja uma conexão, né? É uma oportunidade de nos conectarmos. Nós nos conectamos com aquilo que pensamos, que está no nosso pensamento. E se eu reservo um tempo, um momento para conversar com o Pai, é o Pai que está no nosso pensamento e eu estabeleço uma conexão facilitada com o alto, com os céus. Fazendo assim, quem sabe, o retorno do seu investimento venha em curto espaço de tempo. Muitas vezes a gente pensa que o retorno desse investimento, dessa energia que dedicamos ao Pai, vem através de uma graça, vem através de uma concessão, vem através de um benefício. Se vier, precisamos ter a certeza
de que conquistamos. De que conquistamos. Porque o Pai nos dá somente a força, né? Para que possamos persistir. Persistir no caminho. Então, assim, Joana de Ângeles, e nós continuamos com esse livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E a psicologia profunda é a mesma psicologia analítica, trazida por Carl Gustav Jung, que foi um espírito missionário, né, que tinha um determinado propósito a partir dos conhecimentos da época, e desde os 4 anos de idade que ele lia os livros da biblioteca que o pai tinha no sótão. O pai era um pastor protestante. Então, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, que ela traz nos 16 volumes da série psicológica, e frisamos aqui que a irmã, a veneranda Joana de Ângeles, estudou por muitas e muitas e muitas das suas existências a psicologia. Cada espírito de luz, cada ser que alcança a luz, escolhe um tema para que se especialize e possa contribuir. André Luiz estudou incansavelmente o magnetismo, ninguém melhor do que ele sabe disso, sobre isso, né? Amélia Rodrigues, convidada por Joana de Ângeles para começar a produzir algumas obras, se especializou na vida de Jesus. E os seus livros nos trazem os bastidores não trazidos pelos evangelistas. Uma história que já é linda, né? Ela traz outras tantas belezas. E Joana de Ângeles, ela entende, por ter estudado tanto, e afirma que a psique, o espírito e a mente é uma única instância. E que esse corpo traz os recursos para que esse espírito faça uso através da vontade, dos pensamentos e escolha, e que esse caminho se transforme, se concretize, se materialize, se expresse. Porque a evolução espiritual, a evolução moral, ela passa inexoravelmente pelo viver. O viver nesse campo de experiências que produz aquilo que precisamos, e que vem como dor, como tombo, como afetação, como afeto, que imprime o perispírito e ensina o espírito. Se dói, não vou mais por aqui. Se eu sei a dor da mágoa, não vou mais por aqui. Se eu sei a dor da fome, eu dou de comer. Mas se eu sei a dor, então não peçamos que o Pai nos dê alguma coisa, senão forças para conquistar, ou até mesmo forças para suportar ou não ter, para conviver com as minhas faltas, se essas faltas para mim forem educativas, né? À medida que o ser adquire consciência da realidade, do si profundo de Joana, a busca de mais elevados patamares torna-se inevitável. À medida em que nos voltamos para dentro, e não é à toa que esse contexto pandêmico está nos convidando, né, a colocar uma máscara, não é assim? E puxar as orelhas para frente, ou seja, falar menos, ouvir mais, né? E ouvir mais o nosso interior, a nós mesmos, entrar em contato com a nossa essência, com o si mesmo trazido por Joana de Ângeles, para que o self que Joana de Ângeles traz estruture a psique e faça a conexão das nossas questões sombrias com a luz da consciência.
Então, na medida em que nos voltamos para isso e fazemos esse movimento, inexoravelmente a gente não volta mais para a futilidade. É lógico que não é um passe de mágica. Eu não vou da futilidade, do fútil, para o dramático num instante, não é? É uma caminhada e eu preciso transitar entre a futilidade e as questões sérias, as questões espirituais. E é essa caminhada que nos proporciona a experiência, que vai nos transformando. Somente a experiência nos transforma. Joana de Ângeles traz suas obras, mas essas obras trazem informações da fisiologia evolutiva, vamos dizer assim, e sabendo quais são os nossos recursos, como funcionamos, fica mais fácil compreender o que está de mim para fora. E por que aprendo com as coisas que estão fora e o que preciso para aprender, né? Conquistando degrau por degrau. Não é uma coisa rápida. Fábio, se puder colocar no grupo lá as perguntas, eu não consigo movimentar aqui, mas estou ligado aqui. Então, assim, ela diz também, ascende passo a passo em incessante desenvolvimento de valores que se tornam necessários de ser conquistado, conseguindo maior compreensão dos objetivos da vida. E esses objetivos a gente precisa revisitar, buscar saber qual é o sentido da vida, né? Desde os 12 anos, diz Joana de Ângeles, o homem Jesus sabia a fragilidade humana, sabia em que grau evolutivo aquela humanidade se encontrava e compreendia o humano, compreendia o ser, compreendia o sujeito, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução. Jesus compreendia o homem e era possível e era mais fácil para ele, porque ele já havia passado aquilo que aquela humanidade estava vivendo e passando naquela época. Sendo o espírito mais evoluído que veio, ninguém mais evoluído que ele ali, então todos os graus evolutivos contemporâneos de Jesus, e que pensavam, e que escolhiam, e que mandavam matar, e que deixavam viver, não é? Jesus compreendia o porquê. O porquê daquele comportamento, o porquê daquele movimento. Os enfermos, Jesus entendia o porquê daquelas enfermidades, né? O que fazer quando nos encontramos estagnados na busca? Olha só. Primeiro, cabe uma pergunta, mas antes uma afirmação. Cada caso é sempre um caso, né? E que estagnação na busca? Se estamos vivendo, respirando, nos relacionando, trabalhando, observe, nós já estamos na busca, né? Se temos ar nos pulmões, se atendemos até mesmo um celular, se nos relacionamos com alguém, se temos uma dificuldade, se temos algum assunto, algum tema para administrar, se vivemos numa sociedade, se estamos no meio de uma coletividade, se estamos sob um contexto econômico, social, político, nós já estamos na busca. Buscar não é necessariamente alguma coisa pré-estabelecida. Eu não preciso ser diferente de ninguém por resolver buscar uma evolução, né? Por resolver buscar uma transformação, por resolver buscar uma transformação moral, por buscar Jesus. Eu não preciso ser diferente de ninguém. Eu preciso somente viver
E se a vida me oportuniza as relações, eu preciso me relacionar. Se a vida me oportuniza trabalhar, eu preciso somente trabalhar. Se a vida me permite, me possibilita estudar, eu vou estudar. Se a vida me permite, me possibilita conviver com alguém, eu vou conviver com esse alguém. Então observe que essa busca, ela é natural na medida em que o self, a essência divina, que trazemos todos nós, o Espírito, na sua vocação, que a gente falou na semana passada, nos impulsiona no caminho. Nos impulsiona no caminho. Eu vivo no trabalho, eu vivo no estudo, eu vivo com alguém, me relaciono com alguém, eu vivo numa coletividade, eu vivo numa sociedade. Eu congrego uma fé religiosa, eu simplesmente vivo, né? Eu sou consumidor, tenho uma relação de consumo, eu passo por um caixa para fazer o pagamento, eu passo por um funcionário de uma loja quando eu peço uma orientação, uma sugestão, ou quando peço o que desejo, né? Então, eu me relaciono, eu não estou só. É impossível hoje em dia a gente viver só. Quando a gente estava conseguindo, vem o bendito celular, né? E a gente carrega para todo canto e aí perdemos essa possibilidade, se não desligando ou administrando de uma outra forma. Então, eu estou na busca. Eu estou na busca. Viver me transforma, o viver me transforma. A busca, a gente pode usar essa ideia da busca para fazer as escolhas. Por quais caminhos eu vou trilhar? O que é que eu espero? Qual é o sentido da vida? O que e o quanto de material eu preciso para estar a serviço da transformação espiritual, do espírito? O que eu preciso beber? Quais são os alimentos? Eu costumo dizer que quando o corpo tem fome, a gente vai no supermercado e compra esses alimentos, mas quando a alma tem fome, o alimento está no Evangelho no lar, o alimento está numa leitura edificante, né? Então, se temos a sensação de estarmos estagnados e começamos a perceber isso, ou ter essa sensação através de uma culpa, eu deveria estar em movimento, em direção a uma espiritualização e não estou, eu deveria estar me trabalhando para me tornar uma pessoa melhor e não estou, e temos a sensação de não estarmos no caminho, não estarmos na busca, nós já estamos na busca, nós já estamos no caminho. O simples viver, rico de oportunidade, ainda que eu não esteja trabalhado o suficiente para perceber a oportunidade, ainda que eu entenda que estou vivendo um problema, nós estamos no caminho e tudo que se acontece nesse caminho, no campo de provas da vida, é burilador, é transformador, né? Então, assim, acredito que a culpa esteja diretamente ligada ao nosso tema de hoje, quando pensamos que ainda estamos longe da evolução almejada. Como tratar essa culpa? É uma pergunta, assim, muito interessante, né? Esse sentimento de culpa, ele se expressa ou se traduz na angústia, né? De que eu deveria estar mais avançado, de que eu deveria estar mais adiantado. As pessoas que amam alguém fazem esse alguém chorar invariavelmente alguma vez na vida. Não tem jeito. É por maldade? Não, não é por maldade. Maldade é um adjetivo decorrente de um julgamento. É porque é o meu momento espiritual, é porque é o momento em que me encontro. É o grau evolutivo em que eu estou. Então, assim, eu preciso me colocar em movimento, mas eu já me movimento vivendo. Nós estamos conversando aqui, muita coisa está entrando pelos nossos ouvidos e o cérebro está processando. Essa dinâmica, ela é incontida. Ela não é contida, não tem jeito. Olha, os ouvidos, a audição, melhor dizendo, é o único canal captador da realidade externa
passivo que nós temos. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as palavras, né? Porque quando a gente fala uma coisa, não tem jeito. Já entrou, o cérebro já recebeu, já processou. Não se tira mais uma palavra recebida pelo cérebro. As desculpas e o perdão não têm essa propriedade de trazer de volta uma palavra dita que chegou ao outro. Então, assim, tudo que estamos ouvindo aqui, o cérebro já está processando, já está transformando, e a gente tem a sensação de que, poxa, eu ouço umas palestras, ouço a doutrinária, eu leio, eu estudo o evangelho, mas eu ainda tenho raiva, eu ainda tenho rancor. Se eu for fazer uma lista daqueles que me magoaram, ela ainda é grande, eu tenho dificuldade de perdoar, e aí eu passo a ter um sentimento de culpa por conta de uma evolução que eu deveria ter alcançado e não alcancei. Não são raros os espíritas que muitas vezes nos procuram e dizem assim, não aguento mais, eu tenho que evoluir e não consigo. Aí eu me permito perguntar, me diz uma coisa, onde é que está escrito que você tem que? Na verdade, se a gente for parar para observar, nós não temos que nada. Nós não temos que nada, né? Esse tem o que, se não for nosso, é de um outro que também decorre de um julgamento. Nós precisamos somente viver e caminhar e vivenciar e nos permitir vivenciar as experiências que estiverem aí, no campo de provas, no campo da vida. Evolução é consequência, é resultado. Então eu não tenho que alcançar um resultado antes de viver as experiências. A leitura não produz experiências, e só a experiência transforma. Então, assim, acredito que a culpa esteja diretamente ligada ao nosso tema de hoje, quando pensamos que ainda estamos longe da evolução almejada. Estamos mesmo. Eu não quero desestimular ninguém, mas nós estamos distantes da santificação, da plenitude. Agora, nós não estamos distantes da evolução porque nos atualizamos a todo instante. Não somos os mesmos que, ao desconectarmos aqui, nos apresentaremos aos outros, aqueles com os quais nós convivemos. Será outra pessoa. Porque se a nossa audição é passiva e estamos ouvindo, alguma coisa aqui está se juntando ao que eu já tenho e está produzindo alguma coisa nova. Nós temos uma capacidade criativa muito interessante e autônoma, né? Se formos pegar aí da filosofia, nós temos o termo analítico e sintético. Analítico, eu pego a água e decomponho em moléculas e chego à composição dessa água, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Pronto, eu analisei, reduzi e sei as partes. Mas nós precisamos atuar na vida de uma forma sintética. E qual a diferença entre o sintético e o analítico? Ok, no sintético eu reduzo, mas eu transformo, eu modifico. Se eu sei que a água tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, e eu pego o cacau, que também, né, tem a sua composição, e eu junto as moléculas da água com a molécula do cacau, estou falando aqui de uma forma muito simplista e reducionista, só para a gente entender, eu produzo um chocolate, um resultado outro, que não é água, que não é cacau, mas senão um resultado desse outro. É por isso que nós precisamos viver a experiência e analisar a experiência. Analisar a experiência, ou seja, de forma analítica, reduzir aquela experiência. O que foi que aconteceu?
O que foi que eu senti? O que foi que o outro sentiu com o que eu fiz? Né? Aonde doeu em mim? O que é que isso me mostra? Aonde é que em mim e o que há em mim que eu preciso trabalhar? Eu estou fazendo uma análise. Eu estou analisando aquela experiência, aquela situação. Mas depois dela, né, eu me recolho, sem neurose, vamos frisar isso, e analiso. Mas eu já tenho informações aqui. Tolerância, paciência, compreensão, cada espírito no seu grau evolutivo, né? O ser não é de todo mal, sempre tem no mal uma bondade, sempre tem no negativo algo de positivo. Eu já tenho esses conteúdos aqui. Pego aquela análise que fiz da experiência, junto com essas fórmulas que eu já tenho aqui, o que é que vai acontecer? Um ser diferente, um ser novo, um sujeito atualizado. Então eu preciso enfrentar situações com fé, confiança e oração, né? Para que eu seja fortalecido, para que eu me lembre disso nessas situações, né? Porque quando estamos vivendo um problema, entramos no estado fisiológico de alerta e que alguns dos nossos sensórios tem a sua sensibilidade diminuída, para que a gente possa lutar, para que a gente possa fugir, para que a gente possa prestar atenção, a nossa visão periférica se amplia, perdemos o foco do que está na frente, para que a gente enxergue com facilidade canais, né, para fuga. Então tem toda uma resposta. Depois disso, depois de viver a experiência, é que eu vou analisar para juntar com aquilo que eu já tenho. E já temos alguma coisa, já temos muito conteúdo. Então, essa evolução, ela é resultado, né? Nós estamos longe da plenitude, mas estamos muito próximos, eu diria até mergulhados nas oportunidades evolutivas. Então, nós estamos evoluindo, muito próximos da evolução, distantes da plenitude. Eu não sei se eu consegui me fazer claro. Como desculpar uma pessoa que te fez algo muito ruim? A desculpa é uma escolha, né? Mas antes, junto com a alternativa da desculpa, tem um outro termo que a gente precisa olhar mais para ele do que para o perdão e do que para a desculpa propriamente dita, que é a compreensão, né? É muito mais fácil desculpar, compreender e perdoar. É muito mais fácil desculpar e perdoar se compreendemos. Quando compreendemos e se compreendermos, fica mais fácil a gente até não sentir a necessidade de desculpar. Experimenta. Alguém que já fez alguma coisa e que marcou, magoou, afetou, entristeceu. E hoje, agora, a gente volta lá, o cérebro não diferencia a realidade e a imaginação, a gente volta lá e se fizermos esse exercíciozinho bem feito, vamos sentir a mesma coisa, na mesma magnitude que sentimos quando o fenômeno verdadeiramente aconteceu. Então, assim, a gente vai e sente. Só que agora eu vou apresentar um outro modelo de resposta. Ao invés de me entristecer, ao invés de entender que ele foi ruim comigo, ao invés de entender que eu fui injustiçado, que ele não deveria ter feito o que fez, eu vou entender que ele está no seu momento e foi o melhor que ele conseguiu fazer ali, foi aquilo. A maldade, às vezes, é o melhor que alguém pode oferecer. Já dizia Chico Xavier, não é? Quando ele pede doações para os pobres, lhe cuspiram a mão. Ele disse, ok, muito obrigado, esse é meu, agora eu quero dos pobres. Né? Então, em toda maldade, tem uma explicação. Uma maldade é uma expressão de um grau evolutivo, de um momento evolutivo do sujeito, de uma necessidade não atendida naquele sujeito, e eu preciso entender isso. Porque na medida em que eu entendo, e tenho razões para isso, porque nós já temos um arcabouço aí de informações da doutrina espírita que nos permite compreender isso mais facilitadamente, eu vou simplesmente não ter mais a necessidade de desculpar ou de perdoar. A necessidade da desculpa
ou do perdão, de obter a desculpa ou de obter o perdão, ou de perdoar alguém, ela vem do julgamento. Pode observar. E se Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, o que está subentendido aí? Compreendas para seres compreendido. Não é assim? É um exercício. Então, se eu julgo, eu vou chegar nesse ponto. Ele fez algo muito ruim comigo. Observe a construção dessa frase. Tem um adjetivo ruim, né? E tem um advérbio de intensidade ali. Muito ruim. Ruim. Todo adjetivo é resultado de um julgamento. Mesmo os positivos. Bonito, feio, alegre, triste. Para eu chegar a um adjetivo, eu estou julgando. Né? E se eu pego os adjetivos negativos e atribuo ao outro, ou uso esses adjetivos negativos para nomenclaturar ou nomear o ato do outro para comigo, eu estou julgando o outro. Eu preciso exercitar sim. Observe a dificuldade que nós encontramos para nos tornarmos pessoas melhores é porque a gente tende a dar saltos. Eu tenho que compreender, eu tenho que parar de acusar o outro, eu tenho que parar de ver maldade no outro. Então, primeiro vem o peso da expressão eu tenho que, né? Que não é legal, não é adequada e não faz benefícios, não nos proporciona nenhum benefício. E pelo contrário, nos carrega de neurose e de ansiedade. Eu tenho que. Então, eu substituo isso pela compreensão. Se antes de perdoar, porque Jesus me manda perdoar, eu entendo que para alcançar o objetivo que Jesus espera de mim, eu preciso antes compreender o outro, vai ficar fácil perdoar. Nos primeiros momentos. Vai chegar num ponto que não vamos nem precisar mais perdoar. Porque compreendi, eu sei que foi o melhor que ele pôde fazer. Mas como, Robson? Ele se armou contra você? Pois é, foi o melhor que ele pôde fazer naquele momento. Era o melhor instrumento de defesa, foi acusando, foi injuriando, né? E eu preciso compreender isso, porque nós não somos diferentes não, né? E é bem provável que nessa mesma encarnação a gente já tenha praticado muito daquilo que nós condenamos como prática do outro, né? Então, assim, são pontos praticamente para reflexão, né? O que fazer com a minha relação, com a busca que muitas vezes me condena por não acertos no passado, né? É outro fruto do julgamento. Nós estamos aqui no dia 16 de novembro de 2020, século 21, e simplesmente nos permitimos olhar para o passado e julgar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos atos. Eu digo que isso é uma verdadeira covardia que fazemos com a gente mesmo, né? Porque hoje somos outras pessoas que não aquelas que escolheu, que agiu, né? Nós somos outros, nós não somos mais aquele. Aquele também fez o melhor que podia fazer, né? E aquele sou eu fiz o melhor que eu podia fazer ali. Porque naquele momento eu tinha lido aqueles livros, eu tinha me relacionado com aquele grupo de pessoas, eu tinha aquele conteúdo em mim, eu tinha aquele repertório de experiências. Hoje eu já li mais livros, hoje eu já convivi com muito mais pessoas, né? Hoje eu já terei passado por muitas e muitas outras experiências. Eu não sou mais o mesmo. Então também não é nem o caso de nos perdoarmos no passado, é compreender que aquele foi o melhor que poderíamos ser e que fizemos o que melhor podíamos ter feito, né? O que fazer com a minha relação com a busca, que muitas vezes me condena, pronto, por não acertos do passado, né? Então basicamente assim, é não nos julgarmos, é simplesmente não nos julgarmos, né?
Pois é, nos julgamos o tempo todo. Julgar é muito fácil. O ser humano julga intensamente, infelizmente. É da natureza humana. É nosso. E a gente precisa se afirmar como julgadores natos. É de série. Primeiro que é um mecanismo de defesa, eu preciso analisar, fazer uma operação de reconhecimento. Eu preciso julgar aquele que se apresenta diante de mim para saber se eu estou diante de uma ameaça ou de uma oportunidade, né? Se eu estou sob risco, né? Ou se eu estou seguro. Tudo isso a gente vai. Agora, se eu julgo, estigmatizo e adoto esse estigma como modelo de relacionamento por todo sempre, tem alguma coisa errada em mim, né? Mas é por isso que eu não uso o termo corrigir, eu uso o termo atualizar. Eu julgo, tenho um pré-julgamento, não tem jeito, mas eu atualizo esse pré-julgamento na minha relação. Eu não me fecho naquela verdade primeira que eu construí quando conheci. Eu não me fecho numa verdade primeira que construí quando alguém fez ou teve uma atitude negativa comigo. Ele pode vir até 99 positivas. E eu não posso julgá-lo por uma negativa, né? Então, se eu estigmatizo e levo o resultado desse julgamento por toda a relação, tem alguma coisa que eu preciso rever em mim, né? Mas vamos nos sentir à vontade em julgarmos, mas não é um julgamento que leva a uma condenação, a um estigma, né? É mau caráter, é feio, é horrível, sabe? E outros adjetivos que eu vou me permitir não trazer, mas simplesmente entender que é um momento e que essa relação pode se atualizar e deve se atualizar, né? Nós somos os piores algozes, somos mesmo, Flavinha. E se exigimos tanto de nós mesmos, exigindo ainda mais do outro. Pois é, não é? Flávia Azar, um carinho imenso, uma pessoa com quem eu adoro, amo conversar, preciso dar aqui esse valor que tenho por ela, e uma admiração profunda, porque produz pensamento, né? E porque a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer, lembra do analítico e do sintético que falamos aqui? A gente precisa sintetizar as coisas e criar uma coisa nova, e criar um pensamento novo, uma compreensão nova, uma forma nova de viver. Insistir é diferente de persistir. Eu quero evoluir, quero me tornar uma pessoa melhor e não consigo. Por quê? Porque eu estou tentando perdoar, tento, não consigo, né? Eu não sei se alguém aqui já ouviu aquela bendita frase: lá fora você é um, aqui dentro, né? Você é outro totalmente diferente. Você promete e nunca cumpre. Já ouviram isso? Então, isso é insistir. Eu prometo que serei melhor. E na verdade, o que é que eu estou fazendo? Eu só estou insistindo e não estou persistindo. Persistir é continuar a querer ser melhor, mas usar estratégias diferentes. Vem cá, eu sei que tenho que perdoar, mas não consigo perdoar. Eu tento perdoar e não consigo. Por que eu não estou conseguindo? Olha a análise aí para entrar no sintético e produzir uma coisa diferente. Por que eu não estou conseguindo perdoar? Eu vou me interrogar, eu vou conversar comigo mesmo. E percebendo isso, eu estou tentando perdoar por simplesmente perdoar, ou por entender que tenho que perdoar, ou porque Jesus me mandou perdoar. Mas vem cá, o que é o perdão? Eu agora vou fazer uma tentativa. Ao invés de tentar perdoar, eu vou tentar compreender. Pronto, mudou a estratégia. Está querendo ser uma pessoa melhor, né? E saindo da tentativa insistente de perdoar e voltando um passo atrás, para compreender, para analisar o comportamento do outro, juntar com as informações que nós temos a respeito da evolução, da reencarnação, do processo de individuação, né? Eu junto com tudo isso, aquilo que o outro fez, eu junto com os meus conhecimentos e transformo o mal que o outro fez naquilo que de melhor ele podia fazer. Vou precisar perdoar? Não vou. Eu não vou precisar perdoar porque ele não me magoou, não fez nada, eu não senti nada de negativo em mim.
Não teve nenhuma emoção negativa, nenhum sentimento negativo com o que ele fez. Porque eu compreendi. Poxa, eu peço ao Pai que continue iluminando os caminhos dele, fortalecendo ele na busca, né? Para que ele persista nesse caminho. Do mesmo jeito, né, que a gente está caminhando com o propósito de ser pessoas melhores, né? Eu não sei se faz sentido, eu não sei se eu conseguir me fazer entender, mas a evolução, nós estamos em contato com ela e nós precisamos tão somente analisar a experiência, sintetizar, para que a gente produza alguma coisa diferente, né? Boa estratégia é o que estou tentando. Então, Fafontes, é exatamente isso. Persistir, né? Persistir. Quando existem limites no processo de crescimento espiritual e moral, maior esforço deve ser apresentado para a sua ruptura, porquanto a ascensão é feita de aberturas que se ampliam no infinito, né? Sim, encontramos, tem uma outra diferença, o conceito das palavras é muito importante. Reação e resistência, né? Quando Joana de Ângeles nos coloca aqui, quando existem limites no processo de crescimento espiritual e moral, é preciso um esforço maior, né? Por quê? Porque eu preciso oferecer resistência àquela reação instintiva que habita em mim. Aquela reação instintiva é primitiva, é impetuosa, é o primeiro ímpeto. E vem com uma força violenta, poderosa. Quando a gente vê no Pai Nosso, livrai-me das tentações, é uma tentativa, né, que a gente está fazendo. Mas não vamos esperar que o Pai feche os bares, né, para que eu não seja tentado. Não é esse o propósito. Eu preciso passar a encontrar o bar aberto para resistir àquela tentação e não ter a reação de entrar naquele ambiente, já que eu me deliberei a sair dessa fase. Então, reação e resistência são dois termos que a gente precisa visitar porque ajuda no autoconhecimento, né? Eu preciso ver em mim o que é reação e se essas reações forem boas, ótimo, perfeito. Não preciso fazer nada, até porque se melhorar estraga. Mas se essas reações são impetuosas, primitivas, primárias, né, e não são boas, eu preciso oferecer resistência. É aí que a oração vem. É aí que o pedido de ajuda, de auxílio aos espíritos superiores vem. É aí que a gente conversa com o nosso anjo da guarda. É aí que a gente pede ao Pai, dai-me forças, né? Dai-me forças para que eu possa resistir. Mas resistir também é um grande tema que tem muitos componentes ricos nessa palavrinha resistência, que eu acho que requer uma conversa, porque não é simplesmente resistir sem compreender, sem compreender-se. Não é somente resistir sem compreender a si mesmo, né? Assim, 19 horas e 54 minutos. Eu acredito que deve estar aqui alguma coisa do Fábio. Não sei se está no tempo de encerrar, Fábio. A Edith diz, tem coisas que se perdoa, mas não se entende, como estrupo. Como explicaria o Espiritismo? Tem explicação para isso. Não vai dar para explicar, mas se puder anotar ou trazer na próxima semana, no iniciozinho, tem explicação para isso. Não há nada. Nós estamos aqui na vida, nós estamos no campo das consequências, no campo dos efeitos. A causa é de outro plano, mas como todo efeito tem a sua causa, tudo que acontece tem uma explicação, né? Não passa pela nossa lógica cartesiana muitas vezes, de uma tabelinha, foi estuprada porque fez isso ou porque fez aquilo e é em vidas passadas, né? Nasceu
com uma deficiência intelectual, cognitiva, porque na encarnação não tem uma tabela, não obedece a essa nossa lógica cartesiana e racional, né? Mas tudo, absolutamente tudo, inclusive isso, é explicado, que nos ajuda a compreender. Ainda não consegui a esse nível. Estupro e assassinos é bem difíceis. Então anote aí. E olha, pelo direct a gente pode conversar se desejar. Eu amo muito tudo isso. E é um prazer imenso. Mas sabe aqueles... tem um termo que me foge agora, a Flávia pode me ajudar. Aqueles que cometem crimes e que acham que não agiram errado. Não sei porque me fugiu agora. Mas esses mesmos, esses criminosos que matam crianças numa escola, né? Os assassinos em séries, essas patologias, né? Psíquicas, isso também tem explicação pela doutrina espírita. Observe assim, a Flávia está dizendo aqui, lembra daquele caso que vimos da mãe que perdoa o assassino de sua filha, né? E o depoimento dele depois. Então, assim, é muito interessante e é muito rico e é um tema que a gente pode, se vocês entenderem, visitar, né? Na próxima segunda-feira, a Rafa vai voltar a assumir a condução desse grupo de estudos, né? Então, assim, tem as mensagens aí do Fábio. A gente vai precisar encerrar 19h57, porque senão o Instagram encerra por eles mesmos, né? Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. Sugiro que ao desconectarmos, mantenhamos-nos conectados com o Pai, né? Com os espíritos do alto, com esse cosmo, com essa energia quântica, e reorganizemos tudo que fluiu aqui, aquilo que serve para mim, descartando o que não serve muito, o que discordo, não tem nenhuma verdade aqui, mas silencia, conversa consigo mesmo, imagina o Senhor Jesus descendo a sua luz, né, sobre cada um de nós e indo direitinho no nosso coração. Eu espero que tenha valido a pena estarmos juntos aqui essa noite. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um, muita luz e muita paz. Tchau, tchau. Beijo no coração, um abraço na alma, gratidão.